Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Quem está comigo glorifica o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória. Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Diz a palavra de Deus: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam um fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Vamos orar mais uma vez. Deus Pai, Deus Espírito Santo, reconhecemos a Tua presença e a Tua soberania neste lugar. Obrigado, Deus, pela honra de podermos nessa noite compartilhar desta palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala aos corações daqueles que nos ouvem. Que esta palavra, que é linda, poderosa, transformadora, venha nessa noite confrontar, Deus, vidas que precisam deste confronto. Nós entregamos em Tuas mãos os ouvidos que estão atentos a esta mensagem, a esta pregação. Que o Teu Espírito Santo venha liberar e sensibilizar os nossos corações, para que possamos receber da Tua porção nesta noite, para que saiamos daqui alimentados pelo Teu poder, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Queridos irmãos e amigos, como já foi dito, hoje é comemorado o dia do pastor Batista, e eu queria trazer uma mensagem nessa noite voltada principalmente para os pregadores da palavra de Deus. Todos sabemos que é missão de todo cristão pregar a palavra de Deus, amém? Então todos aqui nesse lugar estão aptos a serem pregadores da palavra de Deus, amém? Então esta palavra também é para você. Eu quero falar nessa noite sobre um homem conhecido como João Batista. E o tema da mensagem é um pregador politicamente incorreto. Um pregador
politicamente incorreto. Sabe, irmãos, às vezes eu me sinto dessa forma. Eu me sinto como um pregador politicamente incorreto. E por que essa expressão? Porque é um pregador que não está muito preocupado com a receptividade da sua mensagem. O que importa para ele, na verdade, é fazer aquilo que o Senhor chamou, é ter responsabilidade e compromisso com a mensagem que lhe foi entregue. Ele não oculta a verdade, ele não amacia o ego, ele joga limpo, ele joga a verdade na mesa, doa a quem doer. E às vezes eu me sinto nesse perfil, porque o Senhor me leva a falar de coisas que muitos não gostam de falar nos púlpitos. Alguns pregadores evitam pregar sobre determinados textos, principalmente aqueles que falam de justiça de Deus. Alguns se atentam mais à pregação sobre o amor, sobre a prosperidade, como ser abençoado aqui, como ganhar ali. Mas eu prefiro ser fiel à mensagem de Deus e pregar a palavra na sua integralidade, mostrando sempre os dois caminhos. Porque podemos considerar João como um pregador politicamente incorreto. Vejamos então, irmãos, nesta noite o perfil de um pregador que pode receber esse título. E eu começo dizendo que um pregador politicamente incorreto é alguém de caráter e costumes diferenciados deste mundo. Eu começo dizendo que João Batista era fruto de profecia. O profeta Isaías enxergou há milhares de anos atrás que viria uma voz que clamaria no deserto dizendo: arrependam-se, endireitem os caminhos. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Isaías 43. O profeta Isaías, ele enxergou a figura de João Batista neste versículo. E essa promessa se cumpre. Os evangelhos vão mostrar o cumprimento dessa promessa. O perfil de João é primeiramente filho de uma profecia. Seus pais eram os sacerdotes Zacarias e Isabel. Eles já eram idosos, ambos de descendência sacerdotal. A Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis e tementes a Deus. A Bíblia diz ainda que Isabel era estéril e esta mulher orava a Deus por um filho. Até que Deus um dia resolveu responder esta oração. Deus anunciou a Zacarias o nascimento de João. Deus abriu a madre de Isabel, fruto de uma oração de uma mãe que sonhava, que desejava ter um filho, irmãos, e como isso pesava naquela época. Como a mulher sofria naquela época por não poder ter um filho. Mas Deus escutou o clamor de Isabel. E João Batista nasceu para trazer alegria àquele casal de idosos que servia na presença de Deus, que estava ali constantemente buscando, temendo ao Senhor. João Batista é fruto
da oração de uma mãe que crê e acredita no poder da oração. O nome e significado. O Senhor ordenou: Zacarias, coloca o nome no teu filho de João. Coloca o nome de João. João é do grego Ioanês, que significa o Senhor da graça, ou o Senhor é gracioso. E o Batista era referente àquilo que ele fazia, batizava no Jordão. Veja como as coisas se encaixam. Fruto de uma profecia, um menino que nasce da oração de uma mãe, um menino que recebe um nome, significando aquilo que ele anunciaria: um Deus gracioso, um Deus, um Senhor que dá graça. Aleluia. João Batista era ainda nazireu. Você sabe que é nazireu? Do hebraico nezi, quer dizer separado. O nazireu, ele devia isolar-se e consagrar-se integralmente a Deus. Ele não deveria cortar o seu cabelo ou rapar a sua barba. Ele não deveria consumir bebida alcoólica. Ele não deveria comer qualquer tipo de alimento, nem alimento impuro. Nazireu era separado de um contexto. João Batista era nazireu. Irmãos, a Bíblia diz ainda que João Batista era cheio do Espírito Santo de Deus desde o seu ventre. Desde o seu ventre, João Batista era cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tem até uma passagem na Bíblia onde é o encontro das duas grávidas, Isabel e Maria, e aí através de uma saudação há um movimento no ventre da criança. Aleluia. O temor a Deus já estava no seu DNA. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos. Só um pregador politicamente incorreto, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele é alguém separado, ele é alguém que tem propósito, ele é alguém que tem profecia sobre a cabeça dele, é alguém que tem nome e significado profético. A Bíblia diz, Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Sabe por quê, irmãos? Porque um bêbado, ele vive caindo, mas um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele vive de pé. Essa é a grande diferença. E João era cheio do Espírito Santo de Deus. E as diferenças não acabam por aí. Esse capítulo de Mateus, ele mostra que João, ele tinha vestimentas diferentes. As suas vestes eram diferentes dos demais. A Bíblia diz no versículo 4 que João vestia-se de roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro. Aleluia. Roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro. E o que você vai ouvir aqui não tem Bíblia de estudo, não tem comentário bíblico. Talvez, não sei se tem na internet. Mas eu vejo também um significado tanto para as vestimentas de João, quanto para a sua alimentação diferenciada. João vestia-se de roupas feitas de pelos de camelo. Irmãos, para alguém que vive no deserto, não se deve vestir qualquer roupa. O clima do deserto, ele tem extremos. Durante o dia é extremamente quente, mas à noite é extremamente frio. Percebam que os camelos são animais típicos do deserto. A sua pelugem é apropriada
para resistir a esses extremos climáticos. E a Bíblia diz que as suas vestes eram de pelos de camelo. Percebam também que essas vestes se associam também ao profeta Elias, lá no Antigo Testamento. O profeta Elias também pregava no deserto e se vestia dessa mesma forma. O cinto de couro aqui simboliza a firmeza das suas vestimentas. Aleluia. É para isso que o cinto serve, para apertar, para firmar, para fixar as nossas vestes. Assim, eu entendo aqui de um significado espiritual, não somente físico, que João estava devidamente coberto, estava devidamente firmado, estava devidamente protegido contra as adversidades deste mundo. Porque é assim que deve estar um homem e uma mulher de Deus. Um pregador politicamente incorreto tem vestimentas diferenciadas. Ele não se veste igual o mundo se veste. O guerreiro de Deus tem sua armadura. O guerreiro de Deus precisa estar devidamente coberto. Suas roupas bem fixadas. Ele não anda nu espiritualmente. Pelo contrário, ele tem testemunho de vida. Ele tem exemplo de vida. Sua alimentação era diferenciada. A Bíblia diz que João se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Isso incitou a minha curiosidade. Eu tentei entender um significado para isso. Porque eu creio que tudo que Deus escreve na sua palavra tem um sentido para nós. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, gafanhotos não é um prato muito agradável. Naquela época, se existia uma espécie de gafanhoto um pouco maior do que os que costumeiramente vemos. Mas gafanhoto na Bíblia é sinônimo de escassez, de dificuldade. Os gafanhotos, geralmente, eles vinham para devorar a plantação, para acabar com o fruto, para acabar com a prosperidade. Mas a Bíblia diz que João, ele se alimentava de gafanhotos. E o mel silvestre? Irmãos, o mel silvestre é o melhor mel. É o mel puro. O mel é adocicado, ao contrário do gafanhoto. O mel, irmãos, ele vem para aliviar o gosto e o amargo dos gafanhotos. Aleluia. Portanto, irmãos, eu vejo que o servo de Deus, ele pode até iniciar a sua caminhada, a sua trajetória com amargura, mas no final ele provará do doce e perfeito mel. Portanto, não despreze os gafanhotos da tua vida, mas acrescente mel na sua dieta. Porque quem não experimentou os gafanhotos não vai saber valorizar o mel. A segunda característica de um pregador politicamente incorreto, é que ele é a voz que clama no deserto. No versículo 3 diz que a voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Interessante dizer, irmãos, que João, ele incitava a curiosidade das pessoas. Quando João ele começou o seu ministério, muitos curiosos
iam ao deserto para saber quem era aquele homem. Para saber quem era esse doido, esse homem de costumes estranhos. O que era que ele dizia, o que era que ele pregava. E muitos curiosos iam lá, só tomados pela curiosidade, e chegavam lá e João, pregação em cima deles, uma pregação de impacto com autoridade. Eles chegavam lá como curiosos, mas saíam de lá transformados, impactados pela mensagem poderosa de um homem comprometido com o seu chamado. E no livro de João, discípulo amado, não João Batista, no Evangelho de João, ele narra que os escribas e fariseus iam ao deserto. E eles, como mandatários de um sistema maior, eles estavam ali para investigar quem era João. E eles começam a perguntar: você é o Cristo? Você é o Messias? João diz: não, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Aí eles continuam perguntando: mas você então é o Elias? João nega: não, eu não sou o Elias. Você então é o profeta? Aí João diz: não, eu não sou o profeta, eu não sou o Cristo, eu não sou o Elias, eu não sou o profeta. Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Aleluia. Eu sou a voz que clama no deserto. Imagine vocês o porquê daqueles homens estarem tão curiosos. Porque já haviam mais de 400 anos que Deus não levantava profeta sobre a terra. E aqueles homens queriam descobrir o segredo de João, o segredo da sua mensagem. E a declaração de João de que ele era apenas uma voz que clamava no deserto. Ele revela aqui, irmãos, o seu ambiente predileto de pregação: deserto. O ministério de João Batista era no deserto. Ele cresceu no deserto. Foi no deserto que ele amadureceu. Foi no deserto que ele teve a confirmação do seu chamado. Naquele lugar de clima extremo, naquele lugar silencioso, naquele lugar que é sinônimo de solidão, de abandono. Mas graças a Deus que em meio à solidão, ao abandono, em meio ao silêncio, também é um lugar propício para ouvirmos a voz de Deus, para estarmos mais perto dele, para estarmos mais próximos do Senhor. E foi ali no deserto que João, ele se descobriu. Ele tomou posse do seu chamado. Mas o deserto não fala apenas de um lugar geográfico. Certamente não foi fácil para João enfrentar momentos de solidão. E muitos pregadores, muitos pastores passam por esse confronto. Passam por momentos de deserto, de solidão. João permaneceu durante anos no deserto. Ali o seu caráter estava sendo forjado e amadurecido. Até que se cumprisse, até que chegasse o momento em que o Senhor dissesse: João, chegou a hora de você se manifestar a Israel. Abre a tua boca como voz profética no deserto e começa a preparar o caminho do Senhor, porque Ele está vindo. Mas até lá João foi tratado. João foi trabalhado por Deus. Irmãos, antes do nosso ministério se tornar público, ele precisa amadurecer no anonimato. Precisamos aprender isso. Tem muitas pessoas que acham que devem
começar com todo gás, que devem começar em salto alto. Mas João, ele nos ensina o contrário disso. Quando João começou a pregar no deserto, quase ninguém conhecia João. Como dissemos, a maioria eram curiosos. Estavam lá só para bisbilhotar, né? Fofocar, saber quem era aquele homem. Mas muitos não conheciam. Muitos não conheciam João Batista. E quem escolheria o deserto para iniciar o seu ministério? Somente um homem com chamado de Deus. Somente um homem com temor e obediência à direção do Espírito Santo. Somente um verdadeiro enviado por Deus escolhe começar o seu ministério no deserto. Porque muitos querem um lugar de destaque, muitos querem os altares com visibilidade. Muitos querem uma igreja numerosa. Muitos querem ouvidos dóceis. Mas o público de João não era nada dócil. Mas o pregador obediente, ele clama onde o Senhor o manda. Deus é poderoso para suscitar uma multidão até mesmo no deserto. Contrariando a lógica, irmãos, Deus enviava multidões para o deserto, para ouvir o seu profeta. Esse é o nosso Deus. Deus suscitava as multidões, as pessoas iam de vários lugares, de várias regiões para o deserto, ouvia a mensagem de João e ali já eram batizados. Glória a Deus. Então, irmãos, João, ele era um pregador politicamente incorreto, porque ele passara por momentos de solidão, lutas, perseguições. E no deserto não tem mídia, não tem holofotes, não tem likes, não tem compartilhamentos. No deserto, Deus nos contempla, aleluia. E isso é mais do que suficiente. Deus nos conhece. No deserto, Deus nos contempla, Deus nos conhece, Deus sabe do nosso caráter, da nossa integridade. O mundo pode ainda não te conhecer, mas Deus te conhece. O João Batista desta geração, muitas vezes, irmãos, estão nos bastidores, estão no anonimato. Sabe por quê? Porque eles têm compromisso de pregar a verdade e a justiça. É por isso que eles estão no anonimato. Porque o que dá audiência, o que dá público, não é esse tipo de mensagem, não é esse tipo de pregação. Se estivéssemos aqui em um culto de milagres, de curas, talvez essas paredes estivessem lotadas. Porque é isso que faz sucesso. É a pregação coach. É a pregação que amacia o ego. É a pregação que fala apenas que Deus é amor, mas que Deus não é justiça. Mas João, ele está aqui para nos mostrar que muitas vezes os pregadores comprometidos com o seu chamado são politicamente incorretos. Elias, ele se achava sozinho. Elias passou por um momento difícil, por um complexo de inferioridade. O rei Acabe estava perseguindo os profetas de Deus. Alguns foram mortos. Elias estava com medo de morrer. E ele dizia para Deus: Deus, somente eu restei.
Deus diz: não, não só foi você não, tem mais 7.000 homens de Deus que foram conservados. Às vezes achamos que estamos sozinhos no meio da multidão, mas Deus às vezes está trabalhando no anonimato, Deus está trabalhando na calada. Seus profetas estão atuando, estão trabalhando no seu reino, mas muitas vezes seu nome não são divulgados, seus nomes não estão em cartazes, seus nomes não estão na mídia. Mas são homens e mulheres de Deus que estão fazendo a diferença no anonimato. São profetas de Deus que estão sendo conservados por Ele. Sabe por quê? Porque a mensagem deles é maior do que eles próprios. João, ele sabia sim da sua linda e importante pregação e chamado. João, ele tinha uma importante responsabilidade. Irmãos, não era fácil. João deveria preparar o caminho para o Senhor. Esta era a responsabilidade que estava sobre João Batista. Mas mesmo tendo uma missão de honra, ele se contentou a sua posição de anunciar alguém que era maior do que ele, que estava vindo. Sabe o que é que João diz? Ele diz: depois de mim vem um homem que é maior do que eu. Porque vocês estão olhando para mim? Não olhe para mim, olhe para ele, porque de mim vem alguém que é maior do que eu. E ele diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Irmãos, o pregador de Deus, o pregador politicamente correto, ele não se engrandece. Ele sabe que a mensagem é maior do que ele, que o chamado é de responsabilidade. Ele sabe a quem ele está anunciando. Ele reconhece que ele está abaixo daquele que ele anuncia. Portanto, que ele cresça e que eu diminua. E em terceiro lugar, eu quero dizer que um pregador politicamente correto é aquele que prepara o caminho do Senhor. Essa era a missão principal de João Batista. E preparar o caminho do Senhor era, em primeiro lugar, pregar uma mensagem de arrependimento. Depois, apresentar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, batizar as vidas arrependidas. Depois, profetizar um derramamento do Espírito Santo, ou um batismo com o Espírito Santo. E, finalmente, anunciar a ira vindoura de Deus. O problema é que muitos apresentam Jesus como Cordeiro, apresentam a promessa do batismo no Espírito Santo, mas esquecem da mensagem, da chamada ao arrependimento, se esquecem de anunciar a ira vindoura, a execução da justiça de Deus. E João, irmãos, ele cumpriu com excelência a sua missão. João, ele cumpriu a sua missão com excelência. Mas eu quero dizer para vocês que agora chegou a nossa vez. Agora a bola está conosco. Agora é a vez da sua igreja. Agora é a vez dos pregadores deste século. Então que se levante o João Batista desta geração, aqueles que vão preparar o caminho para a volta do Senhor. Somos aqueles irmãos que prepararão o caminho para a volta do Senhor. Somos nós. João Batista já veio. Um pregador politicamente correto, ele não se isenta
de trazer a boa notícia, de trazer as boas novas de salvação, de dizer que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de dizer que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou, que Ele abriu o portal da eternidade, que Ele levou a nossa cruz, que Ele pagou o nosso preço, que está tudo pago, tetelestai. Essas são as boas novas de salvação. Essa é a boa notícia. Cristo tem vida eterna para nos oferecer. Esta é a notícia. Este é o Evangelho. Mas eu quero dizer que, diante dessa notícia, você precisa tomar uma postura, uma atitude. E a pregação simples de João era: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. E arrependimento é metanoia, mudança de mente. Arrependimento, irmãos, está incluso nessa simples palavra: mudança de pensamentos, sentimentos e atitudes. É assim que o genuíno arrependimento se manifesta. E João pregava que eles precisavam produzir fruto de arrependimento. Esta geração precisa produzir fruto de arrependimento. E aqueles que se arrependiam, sabe o que João fazia? Batizava em água. Portanto, João, ele anunciava a mensagem pura e simples de arrependimento. Anunciava o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E aqueles que resolviam se arrepender, se entregar a Cristo, João em seguida batizava essas pessoas ali no Rio Jordão. Mas não parou por aí. João dizia: olha, eu estou batizando vocês com água, mas depois de mim vai vir alguém maior do que eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é poderoso, mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João está dizendo: olha, tem coisa melhor do que o batismo com água. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, aqui João, ele está visualizando a promessa de derramamento do Espírito. Jesus viria para trazer sobre os arrependidos um batismo especial. Não era mais um batismo com água, era um batismo diferente, era um batismo especial. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, irmãos, os arrependidos receberão o fogo purificador, o fogo que refina o ouro, o fogo que retira, que extrai as impurezas. Para aqueles que creem, para aqueles que se arrependessem, receberiam o fogo purificador. Mas se alguém resolvesse continuar sendo incrédulo, receberia o fogo condenador. Então João, ele está falando para duas classes de pessoas: para os incrédulos e para aqueles que se arrependeriam. Ah, pastor, mas esse fogo aí é condenação, é isso, é aquilo. Irmãos, percebam bem o contexto. Alguém que se arrepende, que já recebeu o Espírito Santo de Deus, o fogo para ele só pode ser purificação, para tornar ainda mais puro, para depurar o ouro. Mas aqueles que recusam,
o arrependimento, recusam o batismo com água, consequentemente não receberão o batismo com o Espírito Santo, e só lhes resta o fogo consumidor, o fogo condenador. Alguns podem dizer, alguns até alegam, né? Que todo fogo na Bíblia é condenação, mas eu provo biblicamente para você que não é. O fogo, ele é sinônimo ou de condenação ou de purificação. O mesmo fogo que queima o papel é o mesmo fogo que purifica o ouro. O fogo, ele aparece na Bíblia associado com o Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2, versículos 3 e 4, o escritor Lucas narra que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Línguas como de fogo, irmãos. Não tem como encaixar aqui, associar o Espírito Santo, concedendo um dom como um fogo de condenação. Irmãos, 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apaguem o Espírito. Você só apaga algo que está aceso. O fogo, ele aparece na Bíblia associado com a palavra de Deus. Jeremias 23, 29, Deus diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. Não é a palavra de Deus instrumento de purificação? Os discípulos no caminho de Emaús, quando o Senhor Jesus aparece para eles e o Senhor Jesus começa a pregar para aqueles discípulos, narra a Bíblia que o coração deles começou a queimar enquanto ouviam a palavra de Deus. Os justos resistem ao processo de purificação de Deus por meio do fogo. Zacarias 13:9, olha só o que ele diz: farei essa terça parte passar pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome, e eu os atenderei. Direi: vocês são o meu povo, e eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. O fogo de Deus, purificador, que prova, que retira as impurezas do seu povo. O fogo de Deus, que restaura a prata, que refina o ouro. O Senhor muitas vezes faz o seu povo passar pelo fogo. Lá em Malaquias ele diz, referindo-se ao dia do Senhor, ao dia da sua volta, ao dia da sua justiça. Ele fala: quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. O fogo do ourives, irmãos. Você sabe o que é um ourives? O ourives que trabalha com ouro, que purifica, que refina o ouro. O Senhor será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. O fogo de Deus para o seu povo é purificação. Mas para aqueles que são palhas, para aqueles que são ímpios, ele é fogo de condenação.
O fogo na Bíblia também é elemento indispensável no altar. O altar precisa ter fogo. O fogo precisa descer no altar para consumir o sacrifício. O fogo precisa descer no altar para consumir a oferta. Temos exemplos clássicos disso. O exemplo de Elias no Monte Carmelo, diante dos profetas de Baal. Elias ora e o Senhor Deus desce ali como fogo, consumindo o sacrifício. Temos o exemplo também de Salomão, orando na consagração do templo. E o fogo de Deus desce e inaugura ali o altar. O fogo de Deus desce e enche o lugar, enche o ambiente. O fogo de Deus é associado com a sua presença. Moisés visualiza o fogo de Deus ali numa sarça ardente. A Bíblia diz que o fogo de Deus acompanhava o seu povo no deserto por meio de uma coluna durante a noite, testificando a sua presença no meio do seu povo. A Bíblia diz ainda que o Sinai ele fumegava, porque a presença de Deus estava ali, instruindo Moisés a escrever os mandamentos. Irmãos, um pregador politicamente correto não se isenta de trazer também a notícia desconfortável, que é a execução da ira de Deus. Vejam no versículo 27, que João Batista ele usa até uma expressão agressiva. Ele chama aqueles incrédulos de raça de víboras. Raça de víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Ai de um pastor que hoje for ousar chamar um membro de raça de víboras. É processo na hora, né, irmão? Vai para a justiça. João, ele não tinha medo, ele aqui denuncia, irmãos. Ele denuncia o pecado. O pregador politicamente correto, ele denuncia. Ele não se contenta em ver o erro e não deixa de falar a verdade de Deus. João aqui estava se referindo àqueles que achavam que poderiam fugir da ira de Deus por não se arrepender verdadeiramente. João disse: não, se vocês não se arrependerem, é ira de Deus. E não pense que pelo fato de vocês serem filhos de Abraão, não interessa se vocês têm sangue da descendência de Abraão ou não. É ira de Deus, o caminho é o arrependimento. Não há atalhos, o caminho é o arrependimento. Ele continua dizendo: o machado já está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. João está dizendo: olha, é urgente vocês se arrependerem, porque o machado já está no ponto para cortar toda árvore infrutífera. João diz ainda: ele tem a pá em suas mãos. Está falando de Jesus. Ele limpará a sua eira. Ele recolherá o seu trigo no celeiro. O trigo justos, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João aqui ele está mostrando as consequências de uma vida sem arrependimento. E ele está apontando para o inferno, um fogo que nunca se apaga. Isto é inferno. João ele não poupava, irmãos, os seus ouvintes do Evangelho. Ele não suavizava aqui a mensagem. Nós não estamos vendo nenhum tipo de artimanha para suavizar a mensagem. As coisas estão claras. Ele está jogando limpo. Ele está mostrando as duas realidades. Ele está mostrando o caminho de vida e o caminho do inferno. Ele está mostrando a necessidade de arrependimento. Está mostrando as consequências. Está convocando o povo a se arrepender, irmãos.
Porque João, ele não estava interessado, ele não tinha medo de perder ovelhas. Ele não tinha medo de perder espectadores. E o pregador politicamente correto, ele não tem medo de perder pessoas que não suportam ouvir a verdade de Deus. Sabe por quê? Porque se não suporta, irmãos, é porque demonstra que não quer mudança de vida. Por mais que a verdade ela seja dura, ofensiva, ela precisa ser dita. Eu digo para vocês que aquilo que não nos traz impacto, isso não nos muda. Aquilo que não nos confronta, que não traz impacto à nossa realidade, não nos impulsiona a uma mudança. Como que as pessoas procurariam arrependimento? Como que as pessoas entenderiam que o caminho do Senhor estava sendo preparado? Como eles entenderiam a necessidade de um Salvador? Se não fossem esclarecidas a respeito do seu pecado e das consequências que viriam. Esse era o estilo do homem que foi escolhido por Deus para preparar o caminho do Senhor. Você quer preparar o caminho do Senhor? Esse é o estilo. Esse é o estilo do homem que Deus escolheu para preparar o caminho do Senhor. É isso mesmo. Um homem rude, um homem bruto, um homem de costumes rudimentares, um seu lunga da vida. Foi esse mesmo que Deus levantou para preparar o caminho do Senhor. Talvez a pregação da verdade e da justiça não faça sucesso. Talvez nós não sejamos convidados para pregar em outros lugares, em outras igrejas. Talvez não recebamos um púlpito com uma grande multidão de ouvintes. Porque mensagem de justiça e verdade, arrependimento, ira de Deus não faz sucesso. Não atrai pessoas. Não atrai ouvintes. Mas certamente é a mensagem que este mundo precisa ouvir. Lembrem-se, você que é pregador de Deus, você que tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus de alguma forma, você que é instrumento de Deus, lembre-se que o seu compromisso maior é com a verdade da mensagem de Deus. O seu compromisso maior é com a mensagem, não com os ouvidos do seu público. Se a situação assim exigir, não deixem de ser politicamente corretos. Porque o genuíno arrependimento é o que atrairá o avivamento. Quando o Senhor fala com a igreja de Éfeso, uma igreja que havia esfriado o seu primeiro amor, sabe o que o Senhor disse? Arrependa-se. Sabe qual foi a mensagem do Senhor para a igreja de Sardes? A igreja que tinha aparência de que estava viva, mas estava morta. O Senhor disse: arrependa-se. A mensagem não mudou. A mensagem continua sendo a mesma. Arrependam-se, porque o avivamento virá quando a nação reconhecer que precisa estar preparada para a volta do Senhor Jesus. Que o Senhor levante pregadores, assim como João Batista, irmãos, porque está escasso nos nossos dias. Está escasso. Pregadores comprometidos com a verdade. Tem pregadores que, infelizmente,
não falam sobre isso nas suas igrejas. Perderemos pessoas por dizer isso, por dizer essas coisas? Talvez sim, como dissemos. Aqueles que não se abrem ao confronto e não querem crescer. Vai ofender os seus ouvidos. Mas eu acho interessante o conselho de Paulo a Timóteo, o ministro do Senhor que estava sendo levantado para pregar a palavra. Ele disse: olha, Timóteo, pregue a palavra. Pregue a palavra. Insta tempo e fora de tempo, seja em ocasião própria, seja em ocasião imprópria. Pregue a palavra, pregue a verdade, porque muitos sentirão coceira nos ouvidos e procurarão mestres para si mesmo. Muitos vão se ofender com a verdade, vão sair do caminho e vão procurar líderes que preguem aquilo que elas gostam de ouvir. Mas o conselho é: pregue a palavra. Não importa quem vai ouvir, não importa quem vai se ofender, não importa quem vai sair. Se sair é porque o Senhor está filtrando. Se sair é porque não quer compromisso com mudança, não quer crescer, mas tenha compromisso com a verdade. Esse é o desafio de nós, pregadores, pastores. Sermos transparentes com as nossas ovelhas, mostrarmos a realidade, irmãos. Eu me sentiria muito culpado e com um peso muito grande de conhecer uma verdade e pregar para vocês uma mentira. Porque talvez eu estaria primeiramente ferindo o meu princípio de honestidade e de compromisso com essa verdade. E depois eu estaria induzindo vocês ao erro. Eu agradeço a Deus porque esta igreja, ela tem compromisso com essa verdade. E essa igreja, ela vai crescer debaixo da verdade. Não importa, irmãos, quantos anos dure este crescimento, mas vai crescer frutífera, vai crescer saudável, vai crescer para dar frutos, vai crescer, irmãos, para morar na eternidade. Se todo mundo que estiver aqui dentro subir comigo, eu vou me sentir realizado por estar formando homens e mulheres de Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Fique de pé, vamos orar a Deus. Já encerrando a minha oportunidade.